cuidado. Só que hoje eu acho que o Gabigol tem condição de jogar nesse time. Eu acho que tem como colocar o Gabigol e o Caio Jorge. Vamos a bola no ar a partir de agora. Atenção, atenção. Edição de quarta-feira e a gente fala sobre uma entrevista que foi dada aqui nos Donos da Bola, no final do mês de fevereiro, onde o Pedro Lourenço, ele cita o perfil de jogadores que agrada ao técnico Léo Jardim. E a gente está falando isso exatamente porque o período de janela abrindo, e aí a gente vai pegar um trecho dessa entrevista para tentar imaginar para onde o Cruzeiro vai caminhar. Confere aí. Ô Pedro, você entende que para levar o Cruzeiro onde você pretende levar, as grandes conquistas, o Cruzeiro precisa também de parar com essa média de trocas de técnicos a cada 3, 4 meses? E se por conta disso, o Leonardo Jardim, como você bem disse, não tem nenhum jogador dele, ele vai ter um pouco mais de autonomia do que os outros técnicos, exemplo, o Seabra e o próprio Diniz? Olha, todos os técnicos têm toda a autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara, eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência, fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade né? Ele, às vezes a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa de jogador. Então, ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês veem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né, um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só o que vai falar sou eu, porque o problema é meu. É inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho um respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 e pôr para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar. O que acontece é que essa entrevista foi concedida ao programa aqui, aliás, uma grandíssima entrevista no dia 27 de fevereiro. Estávamos aqui, eu, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, uma grandíssima entrevista, modestamente falando. E o Pedrinho apontou então para o perfil, e tem uma coisa que me chama a atenção, Valuzeiro, porque o Abel Ferreira, todas as vezes que ele é perguntado sobre o perfil de jogadores que ele gosta, não que ele não goste de medalhão, mas ele observa muito o comportamento do jogador em outros clubes, fora de campo e tal. E se você olhar para o Palmeiras, de fato, você tem muito pouco problema ali de disciplina, de jogador que chama a atenção de coisas extra-campo e tal. Tem esse cuidado. Vai acertar sempre? Não vai. Mas existe um perfil. Agora tem uma coisa que o Abel, eu conversando um dia com um ex-dirigente do Palmeiras, ele me disse que o Abel não gosta de jogador que já conquistou tudo. O cara tem que ter fome. E aí, basicamente, é o que o Pedrinho respondeu a você naquele 27 de fevereiro, Valuzeiro. É isso, HG, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos acompanha também. É importante, o Jardim, ele atribui hoje neste elenco do Cruzeiro também responsabilidades maiores a jogadores que já conquistaram. Caso do Cássio, o Fagner, o próprio Gabigol, jogadores com muita experiência, Lucas Silva e Lucas Romero, mas ele gosta muito também deste perfil de jogadores mais jovens, aqueles jogadores que ainda querem conquistar algo na sua carreira. E é além de títulos, né? Jogadores que querem se estabelecer também financeiramente na carreira, afinal de contas, todos nós trabalhamos também sempre procurando melhorias materiais. Isso é normal em qualquer segmento. E o Jardim hoje, definitivamente, por aquilo que tem feito no Cruzeiro, um perfil muito importante também é o perfil da competitividade, né? Não basta hoje um jogador ser muito talentoso, e aí a gente, quando eu digo isso, eu não estou colocando o Cruzeiro num patamar extraordinário, mas se de repente o cara hoje for muito talentoso, mas não estiver afim de seguir os movimentos que o Jardim pede
dentro do campo, esse jogador vai estar completamente desencaixado no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje em campo é como um relógio. Uma peça, é um grande relógio, onde existem as maiores peças, que têm sim as suas maiores responsabilidades, mas se outras engrenagens menores desse relógio não estiverem na mesma rotação, o todo não funciona. E o todo é exatamente o time. Então, eu tenho muita expectativa, né, de observar, porque é um novo tempo, na verdade. O Cruzeiro que passou por épocas distintas. O ano passado, metade do ano passado, vem a primeira leva da gestão do Pedro Lourenço, comandado pelo o departamento de futebol, comandado pelo Alexandre Matos. Ali era necessário fazer melhorias, especialmente com relação ao meio-campo. Depois, 11 jogadores no início desse ano. Agora, o torcedor do Cruzeiro, de uma maneira geral, e nós que trabalhamos na cobertura do Cruzeiro, estamos na expectativa de vermos qual será ou quais serão os jogadores a chegarem no clube depois deste perfil amplamente divulgado e falado não só pelo Pedro Lourenço, mas também pelo Leonardo Jardim. Salário, boa tarde para todo mundo, salário, rótulo, currículo, eu acho que não decreta a titularidade e nem decreta o que o Cruzeiro vai buscar no mercado. Né? Por um longo tempo foi muito comum isso no futebol, sempre se buscar por grandes estrelas para pegar e montar um grande time. E esse Cruzeiro, gente, quando eu falo esse Cruzeiro, eu falo do recorte que estamos vendo com o Leonardo Jardim, com a gestão do Pedrinho, principalmente na atual temporada, depois que ele sentou aqui, já que puxamos a entrevista dele para debater, para ter esse debate aqui, eu pego por esse recorte. Eu acho que rótulos hoje não fazem o Cruzeiro querer esse atleta. A gente pode pegar e pensar da seguinte forma, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o maior salário do Cruzeiro hoje está no banco de reservas. Não, é o camisa 10. É o Matheus ainda? É o Matheus. É o Matheus. O do Gabigol tá entre os maiores? É o segundo. É o segundo. Então, o segundo maior salário, então, ou seja, não decreta a titularidade do Gabigol a questão dele ser um dos jogadores mais bem pago da equipe. Então, isso é importante. Isso mostra como que a visão do Cruzeiro vai ser diferente até para a atual janela. A gente acredita que o Cruzeiro vai manter de buscar jogadores jovens, capacitados, que tenha gana de ser uma grande estrela, de ter grandes conquistas, que foi isso que o Pedrinho falou na resposta do Valu. Tem jogadores que já estão tão renomados, tão gratificados, tão vivendo num país já chegaram onde poderiam chegar, que tem não, mais sonho, que não tem né? aquela gana, que não tem o desejo. Porém, eu abro ainda no quesito Gabigol para puxar o exemplo que tem sido o Gabigol. O Gabigol, muitos imaginavam que o Gabigol vai torcer a cara por ir para o banco. O Gabigol vai criar um atrito dentro do Cruzeiro por ter ido para o banco. Muito pelo contrário. Estamos vendo um Gabigol comprando as ideias, entendendo o papel dele no elenco, sabendo que as oportunidades para ele vão surgir, que ele vai ser importante para o elenco, vai ser importante para o grupo num todo. E é isso que ele está representando para o cruzeirense e para o Cruzeiro na atual temporada, no recorte que eu estou falando, do período ali depois do jogo contra o São Paulo, que ele passou a ser reserva. Então isso é muito importante e mostra mais uma vez o trabalho de gestão, não só do Pedro, mas também do Léo Jardim. Eu acho meio louco isso, Thiago e Breno Galante, porque quando a gente olha, por exemplo, pro Palmeiras, com Vitor Roque e Paulinho no banco, aliás, o Paulinho pode passar por uma outra cirurgia daqui a algum tempo, né? Pode, estou dizendo que vai, existe a possibilidade de uma nova cirurgia. Então a gente olha para o Palmeiras com Vitor Roque e Paulinho no banco, você olha para o Flamengo, Bruno Henrique no banco, né? Às vezes o próprio Cebolinha, que hoje é um jogador de fundamental importância, às vezes, eu não estou dizendo que são jogadores da mesma posição, não, tá? Estou dizendo que esse nível de jogador no banco, e a gente acha normal, entre aspas. Mas aí no Gabigol aqui no Cruzeiro, as pessoas dão, que absurdo. Como é que você traz um jogador desse tamanho, põe no banco? Ué, mas peraí. No Palmeiras é normal, no Flamengo é normal e no Cruzeiro é anormal? Mas eu acho nós temos que analisar uma série de questões. Os questionamentos nós temos que analisar uma série de números. questões. Você analisa o encaixe do time com e sem ele, e o time está encaixado com e sem ele, mas tem uma coisa que é importante a gente analisar.
que é o jogador que de repente não está jogando, mas no ambiente que ele está vivendo, ele tá feliz no ambiente? Estou falando em geral, não é só o Gabigol, não. Sim. Os jogadores estão felizes no ambiente? Pergunta lá. Ué. Se você aí tem contato com algum jogador, pergunta sobre o ambiente. O ambiente é bom, os caras querem estar ali. Claro que todo mundo quer jogar. Mas o que não dá é para você olhar para essa situação do Gabigol, achar normal, mas entender como normal isso acontecer no Palmeiras, no Flamengo. Estou falando de jogadores que estão na crista da onda. Crista da onda é um troço tão velho. De jogadores que já estão na prateleira de cima, na plataforma superior, e achar que é um absurdo estar no banco. Vai entrar, vai ser importante, vai definir jogo, vai definir jogos. Mas, para algumas formações de alguns adversários, ele vai ficar no banco. Pois não, desculpa. Não, eu que te interrompi, cara. É que acho que as pessoas que questionam a não titularidade do Gabigol, elas questionam em função dos números. O Gabigol hoje é o cara que mais participa de gols no Cruzeiro. Ou que mais participou de gols do Cruzeiro na temporada. São 9 gols e 4 assistências. O Caio Jorge tem 10 e 2. Então, mas do 9, último 4, 13 recorte dá 12. mas do último recorte é o Caio. O Caio, do momento que Não, teve a tô falando virada... da temporada. Tô Não, dizendo é porque da desde o início do ano. O Caio beleza. ficou fora por causa de lesão e tal. Isso. Mas é o cara que mais participou. O Gabigol hoje nem joga na dele. O Gabigol joga na do Matheus quando tem que entrar. Ou mais próximo do que é o Matheus. Ele nem joga na mesma função do Caio hoje, no time do Cruzeiro, quando ele entra. E Então, ele está assim, muito satisfeito de jogar nessa, inclusive. não, mas a questão não é estar insatisfeito. Ele tá bem. Ele tá jogando muito. Que ele já declarou. Ele tá jogando pra cacete. Então, assim, quando alguém questiona, e eu, por exemplo, falo, o Gabigol pra mim tinha que jogar. Eu preferia ter o Gabigol ou o Matheus, isso sou eu. E é um gosto pessoal, cara. O Cruzeiro, pra mim, quando enfrenta foi o Vila Nova? Não, o Fortaleza. O Gabigol dá 2 assistências. 2 assistências. E, cara, uma delas, assim, de cinema, que é a bola vem, ele de primeira coloca o Caio Jorge na cara do gol. Então, assim, quando eu penso o Gabigol nesse time, é pelo que eu tenho visto do Gabigol jogando hoje. Mas quando ele tá no banco, quando ele tá no banco e não demonstra nenhuma insatisfação de ficar com um cara ruim, de entrar com uma vontade, de entrar esconder do jogo e etc e tal, isso não mostra pra você que a gestão de grupo tá operando bem? Não, tá operando bem, mas quando por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando lá atrás eu questionava que eu achava que tinha que jogar o Dudu e o Gabi, é porque eu achava que o Dudu tava jogando bem naquele momento. Era dos poucos que estavam jogando bem no time do Cruzeiro. Hoje, cara, perfeita, a decisão foi perfeita. Só que falo isso baseado, obviamente, no que o Cruzeiro tem entregado. No que o Cruzeiro tem entregado de desempenho e de resultado. Só que hoje, eu acho que o Gabigol tem condição de jogar nesse time. Eu acho que tem como colocar o Gabigol e o Caio Jorge.